Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e eu tenho mais um vídeo pra vocês porque hoje o Leitura Virtual está comemorando 10 anos! Vem comigo, vem! É isso mesmo que você ouviu, 10 anos de Leitura Virtual. Pra quem não sabe, o Leitura Virtual começou dia 11 de setembro de 2013, só que não aqui no YouTube, ele era um blog. O blog, né, pra quem não sabe, são páginas da internet em que a gente escrevia pensamentos. E no meu caso, eu escrevia resenhas. Mas, na verdade, lá no começo do blog, lá no dia 1 mesmo, eu não escrevia exatamente resenhas, né? Eu não sabia colocar a minha opinião acerca de um livro, num texto e tal, então eu acabava escrevendo sinopses, né? Demorou um tempo até eu começar a expressar as minhas opiniões sinceras nas resenhas. Mas eu quero trazer aqui pra vocês, gente, uma retrospectiva do que foram esses 10 anos de leitura virtual até agora. Vem comigo, vem! O blog Leitura Virtual conta hoje com mais de 700 postagens. Não é um lugar onde eu entro sempre para atualizar, mas ele ainda tá na rede, né? Eu ainda tenho o domínio dele, né? blogleituravirtual.com, porque eu gosto de saber que ainda tem pessoas que gostam de fazer a leitura de resenhas, a leitura de histórias, então é muito legal. Mesmo que eu não faça as atualizações que ele merece. E assim, gente, são 700 postagens, é muita coisa. A ideia de criar um blog surgiu naquela época porque eu tinha acabado de quebrar o fêmur e eu ia ficar acho que 2 ou 3 meses afastada do trabalho, então eu tava com muito tempo livre pra ler e muito tempo livre de tédio. E aí, navegando na internet, olhando muito grupo na época de Facebook, eu falei, pô, vou fazer um blog. E aí ele começou, naquele mesmo mês de setembro, teve 14 postagens, porque, né, postava o tempo inteiro. E ele foi indo, né? A primeira postagem que eu fiz naquele blog foi Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben, né, incentivando as pessoas a lerem. Tinha sido o livro que eu tinha acabado de ler. Então ele foi, assim, o começo de tudo. E junto com o blog, naquela época a gente fazia o quê? Uma página no Facebook, né, pra poder divulgar o blog. A página Leitura Virtual também existe ainda e ela conta hoje com um pouquinho mais de 30 mil pessoas, se eu não tô enganada. Então assim, ainda é um lugar que ainda tem pessoas, mesmo sendo uma rede que não é muito vista ultimamente, né, então as postagens não têm o mesmo alcance que tinham naquela época. Mas foi em 2014 que o blog começou a ganhar espaço no mercadinho literário, né, de blogs, e tinha bastante gente que escrevia naquela época, pessoal que tá aí até hoje. Mas foi naquele ano que eu comecei as minhas primeiras parcerias com autores, algumas parcerias muito pontuais com editoras. Foi a primeira vez que eu fui ao meu Bienal, né, eu fui com uma amiga minha, fiz marcadores, naquela época o marcador, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho! O primeiro marcador do blog foi esse aqui, gente. Que esse fundo aqui de vários livros tinha no blog, né? Era essa fonte que eu usava também. E aqui atrás tinha o endereço, né? Na época não tinha nem domínio ainda, então era do Blogspot e eu não tinha o leitura virtual do nome. Então eu usava www.virtualleitura.blogspot.com.br. Eu não lembrava disso. Enfim, a primeira Bienal foi na segunda-feira, né? Porque eu falei, um dia mais de boa e tal. Não conhecia ninguém no mercado literário, nem blogueiro mesmo, não conhecia ninguém. Tinha um ou outro autor que eu já tinha feito parceria e conhecia, né, nessa Bienal. Foi, assim, espetacular. Em 2015, o blog começou a ficar um pouquinho maior, né? Porque foi nesse ano que eu recebi a Marina, em janeiro, e o Gustavo, mais pro final do ano, que eles passaram anos escrevendo resenhas junto comigo. E foi muito legal porque o blog ele parou de ter aquela carinha só de Carol e passou a ter a cara de nós três, porque cada um de nós lia uma coisa diferente do outro, então a gente tinha, assim, uma gama de resenhas muito grande. Conheci o blog pelo Facebook. Eu comecei a ajudar ela na criação desses posts. Então eu sempre mandava tudo para ela, as ideias que eu tinha, as coisas que eu fazia eu mandava para ela e ela postava lá na página do blog, né? E o que eu mais achei interessante é que poucos dias depois de eu ter entrado no blog e começado a ajudar ela com toda essa criação de conteúdos, eu descobri que ela era da mesma cidade que eu. Então isso pra mim foi muito legal, isso foi uma sensação incrível, porque de todos os blogs que existem, né, de todas as pessoas que têm blogs sobre temáticas literárias e conteúdos desse que nem a gente estava participando, eu fui escolher justamente aquele da pessoa que mora até hoje na mesma cidade que eu. E ela chegou pra mim e ela perguntou se eu não queria criar algumas resenhas pro blog. Ela já me deu ali uma oportunidade para eu escrever uma resenha.
E eu falei, legal, vamos, né? Vou tentar escrever uma resenha aqui. Peguei um dos meus livros preferidos, escrevi sobre ele, a primeira resenha que eu fiz. E mandei pra ela, na época ela tava postando ainda em meu nome, ela gostou muito da minha escrita, né, da resenha que eu fiz, e ela postou, comecei a ter acesso à página do blog, então comecei eu mesma a postar minhas resenhas, comecei a receber livros das parcerias também, e tudo isso era muito legal de participar, era muito legal de fazer, escrever as resenhas, divulgar, criar os posts, ajudar a Carol no conteúdo, do Facebook, depois no conteúdo do Instagram também, então sempre foi muito legal. A criação das capas, dos vídeos do YouTube para Carol também, teve uma época que fui eu que fiz, e sempre foi tudo muito divertido. 10 anos de leitura virtual. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, né? Há 8 anos eu faço parte da equipe do Leitura Virtual, e o sentimento que eu tenho a falar desse blog que se tornou canal, que hoje é uma comunidade aí de leitura coletiva, é de gratidão, né? Foi através da leitura virtual que eu descobri o tamanho da comunidade de leitura que existe no país e pude compartilhar, né, desse meu hobby da leitura com esses leitores, não só com os leitores, mas também com os autores, porque o Leitura Virtual tem enraizado sua história a literatura nacional, né? Então, assim, sou extremamente grato, fiz amigos pela porta aberta pelo Leitura Virtual. Então, o sentimento que eu tenho é de gratidão por esses 10 anos e espero que a gente continue junto aí, Carol, por muito mais tempo. Além da gente conseguir ler mais, né, porque éramos 3 pessoas, então, quando veio a primeira parceria naquele ano, que foi a editora Novo Conceito, a gente não decepcionou. A gente fez muita resenha da Novo Conceito. E pra quem não lembra, gente, em 2015, a Novo Conceito era a editora do momento. Foi a primeira editora que deu, assim, que confiou mesmo no blog, que mandava livro pra gente e tal, era muito, muito legal. E aí, como nós éramos 3 pessoas, né, tinha o marcador que tinha nós 3 aqui embaixo. Naquele ano, em 2015, foi a primeira vez que eu fui na Bienal do Rio. E eu fui mais de um dia. Eu fiquei hospedada na casa da minha avó, né? Que ela morava no Rio. E eu fiquei indo e voltando de BRT vários dias. Acho que foram uns 4 dias. E foi, assim, sensacional. Naquele ano também a Novo Conceito deu vários brindes pra gente. Eu consegui o meu primeiro livro autografado internacional, que foi do Tá Aqui em Algum Lugar. Deixa eu ver se eu acho, pra vocês verem. Tá aqui em algum lugar, Prometo Falhar, do Pedro Chagas, e assim, foi sensacional. E foi na volta da Bienal de 2015 que eu resolvi que eu ia ter um canal no YouTube. E em outubro daquele ano eu lancei o meu primeiro vídeo todo esquisito. Oi gente, eu sou a Carol do blog Leitura Virtual e eu vim aqui apresentar pra vocês o nosso novo canal, o Leitura Virtual. Bom, pra começar eu queria mostrar o meu cantinho. Ele tá aí até hoje se você procurar, porque eu não tirei, eu acho que a gente tem que manter as origens. Mas eu tava nervosa, eu não sabia o que falar direito, eu não conseguia concluir uma frase, tava fazendo altas caras e bocas, mas foi super bom, foi um vídeo muito legal, fui super bem recebida, né, os meus amigos super apoiaram, foi muito legal, e aquele foi o começo de tudo. Hoje, o canal conta com mais de 400 vídeos, é muita coisa, né, gente? Naquele ano também eu conheci a Ana Beatriz Brandão, viu? Mas naquela época eu era só leitora. Mas em 2016 eu passei de leitora para leitora beta. Pra quem não sabe o que isso significa, significa que eu li os livros e ainda leio até hoje, tá, gente? Antes de todo mundo. Pra dar opinião, pra ver se tá tudo legal, né? Dar aquela visão de leitor mesmo. Como que os leitores vão receber aquela obra. E nesse ano também, foi um ano mágico, eu fiz parte do book trailer do Garoto do Cachecol Vermelho. Foi um dos lançamentos nacionais do ano. Eu lembro que naquele ano a Bienal ficou enlouquecida para aquele lançamento. A gente não conseguia andar perto dos corredores da Verus, porque tava lotado de fã, lotado de gente querendo autógrafo, lotado de gente querendo uma oportunidade de falar com a Ana. Foi sensacional. E em 2016 também, na Beatriz Brandão, no lançamento do Garoto do Cachecol Vermelho no Rio de Janeiro, em outubro daquele ano. E a gente fez um evento muito bacana, e foi a primeira vez assim que eu fui, né, realmente viajar a trabalho. Então foi muito legal. Nesse ano eu mantive a minha parceria com a Novo Conceito e conquistei mais uma das maiores editoras de todos os tempos até hoje, viu, gente? Companhia das Letras. Eles também confiaram no canal, confiaram no blog, e eu tive anos maravilhosos de parceria com eles, começando em 2016.
Em 2017, o canal ele ganhou, né, um outro olhar, porque foi quando eu comecei a postar vídeos dos meus alunos lendo. Foi nesse ano também que eu comecei a comprar algumas coleções de livros para poder fazer leitura com eles. E nesse ano que eles conheceram a Ana Beatriz Brandão, porque ela foi lá na escola, lá em Sorocaba, aqui em Sorocaba, né? Para poder conhecer os meus alunos e fazer uma sessão de autógrafos particular com eles. Foi muito legal. Gente, a Bienal desse ano foi incrível. Foi a primeira vez que eu fiquei do ladinho mesmo, hospedada do ladinho do Rio Centro. Foi sensacional, porque eu conseguia ir e voltar a pé da onde eu tava hospedada. Eu me hospedei com outros leitores também. A gente jantou fora, a gente fez festinha no apartamento. Foi divertidíssimo, foi muito gostoso. Além de estar ali, né, vários dias seguidos, conferindo tudo, sabendo onde que tava cada detalhe da Bienal. Foi muito gostoso. Nessa Bienal, teve também a festa de 10 anos da Galera Record, e eu tava lá. Foi uma festa mais íntima do que foi esse ano, mas foi uma festa muito legal, muito incrível. Eu conheci muita gente bacana. E foi nesse ano também que eu postei um vídeo super triste falando sobre todas as coleções de livros que eu tinha perdido quando eu dei PT no carro da minha mãe na enchente. E a Martin Claret viu esse vídeo e eles enviaram os 32 exemplares de Mágico de Oz que eu tinha perdido. E até hoje é uma coleção de livros que eu tenho muito cuidado e que eu leio quase todos os anos com os meus alunos. E foi nesse ano também que eu fiz o meu primeiro evento literário. Lá em Campinas, eu e a Angel, a gente montou um evento chamado Girl Power. E a gente reuniu muitas autoras sensacionais. Bianca Briones, Ana Beatriz Brandão, Mari Scott, entre outras, e foi um evento sensacional. Foi sucesso. Inclusive, acho que eu podia fazer outro, né? E foi nesse ano que eu fiz esse marcador aqui, que ele era maior que o livro. Eu achei que seria super sensacional se eu pedisse um marcador grandão dessa vez, e eu exagerei totalmente. O que eu fiz? Eu tive que pedir ajuda dos meus alunos para cortar os cantinhos, porque sim, ele era maior do que isso aqui. E aqui já parece grande, né? Pois é. E aí, eu sou o Cauã e sou colaborador do Leitura Virtual desde 2017. Mas a minha história com a leitura e a escrita começa alguns anos antes. Em 2012, a Carol foi minha professora e ela acabou me dando de presente o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas eu confesso que na época eu não gostava muito de leitura. Na verdade, eu li algum gibi ou outro da Turma da Mônica ou de super-herói, mas livro, romances mesmo, eu passava longe, pois eu imaginava que eu não ia ter muita paciência nem muita atenção para aquilo. Mas por incrível que pareça, na época, eu acabei gostando muito do primeiro livro da saga, apesar de ter demorado muito tempo para terminar, e logo em seguida eu fui procurar os outros livros, aí eu fui partindo para outras sagas e tal, e aí começou a minha jornada com a leitura. Alguns anos depois, a Carol me chamou para fazer parte, para escrever artigos para o site Leitura Virtual, e para mim acabou sendo ótimo, porque sempre que eu lia algum livro ou via algum filme, eu tinha muita dificuldade de simplesmente dizer, ok, gostei ou não gostei, e de continuar com a minha vida, porque eu sempre ficava pensando, raciocinando muito sobre aquilo que eu tinha lido, sobre os pontos que eu tinha gostado, o que eu achava que não funcionava muito bem. Inclusive alguns amigos meus até ficam meio loucos comigo por causa disso, porque eu não consigo simplesmente deixar pra lá e eu fico muito matutando nesse assunto. E por conta disso, o blog acabou sendo uma ótima ferramenta para eu me expressar de forma geral e até para desenvolver mesmo meu senso crítico. Hoje em dia eu já tenho uma capacidade de escrita muito melhor do que eu tinha na época, justamente por conta dessa prática. Então eu agradeço muito a Carol pela oportunidade e espero poder continuar colaborando com a leitura virtual por muitos anos. É isso. Em 2018 eu fiz uma dobradinha com a minha turminha e isso foi sensacional tanto pra mim quanto pra eles, porque foi nesse ano que eu levei eles pra Bienal de São Paulo. Foi uma turminha do 5º ano super especial e além disso, além da gente ter ido lá, né, pra agosto, pra Bienal, a gente também leu Harry Potter juntos. Quem lembra aqui que foi a editora Rocco que me deu os livros de presente? Nossa. Tem muito marcador de livro no Harry Potter. Tem muito bottom do Harry Potter. Me deu não, deu pras crianças. Depois de uma super campanha envolvendo canal, blog, página do Facebook, um monte de gente marcando e compartilhando a editora, eles finalmente me notaram. Isso foi uma super parceria, né? Naquele ano, além de levar os meus alunos na Bienal, a gente também proporcionou para eles uma sessão de autógrafos exclusiva com a Ana Beatriz Brandão, que eles já conheciam do ano anterior. Todos eles ganharam a primeira edição de Sobre a Luz da Escuridão, muitos deles leram e gostaram pra caramba. A gente fez uma leitura coletiva na sala, e eles adoraram aquele clima de Bienal mesmo, sabe? Um monte de aluno comprou livro, eles adoraram conhecer os estandes, foi simplesmente sensacional. Naquele ano, a gente participou também de vários lançamentos, a Ana estava lançando Sobre a Luz da Escuridão, e outros autores que eu era parceira também.
Eu tenho bastante recordação daquele ano, da gente indo jantar fora, depois da Bienal, reunindo uma galera. Foi muito bacana. Em 2019, o canal tava com tudo. Tava bombando de visualização, tava bombando de comentário, o pessoal tava acompanhando demais. E foi o primeiro ano que eu fui à Bienal com tudo pago. Eu fui à Bienal a trabalho. Eu passei quase uma semana lá, né, aproveitando o feriado, que sempre pega 7 de setembro. E, gente, foi simplesmente sensacional. Fiquei hospedada do ladinho da Bienal de novo, então era aquela coisa de ir e voltar a hora que quisesse. Muita gente bacana, muita gente participando, foi muito gostoso. Naquele ano a gente participou do lançamento de vários autores nacionais. Os atores nacionais estavam bombando demais em 2019. Foi sensacional. Foi uma das melhores bienais que eu já participei. Naquele ano também, a gente iniciou a leitura coletiva, que na época se chamava Clube do Leitura Virtual, e foi com Harry Potter. Foi muito bacana. Mas aí, 2020 veio a pandemia, né, e deu aquela quedinha nos eventos presenciais, quedinha não, né? Uma super queda nos eventos presenciais, porém, os eventos virtuais vieram com tudo. Foi naquele ano que a gente iniciou leituras coletivas, que a gente se aproximou, o canal bombou de tal forma, gente, na época da pandemia, que assim, não tinha um minuto sem ninguém visitando qualquer vídeo, sabe? Sem contar que eu tive uma das maiores visualizações da história do canal também. O meu vídeo, falando justamente sobre a leitura coletiva de Harry Potter com as crianças do 5º ano em 2018, bombou demais, teve mais de 300 mil visualizações e eu recebi muitos e muitos e muitos novos inscritos. Foi um ano, assim, sensacional. E no final daquele ano, eu descobri as lives literárias. Na verdade, eu demorei pra descobrir, né? O pessoal já tava fazendo isso desde o começo da pandemia e eu demorei um pouquinho mais. E foi aí também que eu comecei a descobrir os sprints de leitura e eu comecei a fazer muito mais amigos literários. Eu percebi que eu tinha lá, que eu ficava bem dentro da minha rodinha limitada, né? Mas tem muita gente boa que faz conteúdo pra internet, muita gente boa que fala de livros, né? E foi mais ou menos também na época que a Twitch veio com tudo. Eu tive um canal na Twitch também, entre 2020 e 2021. Não levei pra frente, porque daí é complicado você demanda muito tempo, né, pra usar a Twitch, e eu não tinha esse tempo por causa do meu trabalho, mas era uma coisa muito gostosa estar lendo junto com os leitores. Foi muito legal, foi uma experiência diferente, mas muito divertida. E aí, galera, com o aumento das visualizações em 2020, em 2021 eu resolvi postar 2 vídeos por semana. Nossa, como foi desgastante aquilo, mas foi muito gostoso. Durou quase o ano inteiro, não, durou 2021 inteiro, postando 2 vídeos por semana. As visualizações estavam muito boas. Aí, as coisas começaram a voltar ao normal, né? A pandemia foi terminando, as pessoas voltaram aos seus trabalhos, às suas ocupações. As visualizações, no meu caso, diminuíram, né? E aí eu voltei a postar uma vez por semana só, porque acabou sendo mais fácil pra mim também na hora de conciliar com os meus afazeres fora da internet. Mas uma coisa que ficou da época da pandemia, em que eu gostei demais e que foi super top em 2021, foram os sprints de leitura e os debates de leitura, né? Ler livro em conjunto com algumas pessoas e debater. Ou debater com os leitores, né? Pode ser em grupos, ou debater em lives. Uma coisa que eu comecei a fazer na pandemia e eu não parei nunca mais foram as lives, porque eu acho que é muito gostoso você falar em tempo real com as pessoas sobre os livros que você tá lendo, sobre as coisas que você tá vendo aí do mundo literário. É muito gostoso. Então, por mais que eu tenha talvez deixado de postar vídeos editados bonitinho, as lives permaneceram quase que todos os meses. 2022 foi o ano do retorno à Bienal, né? Em 2021 eu não fui na do Rio, porque tava tudo muito conturbado ainda. Em 2022 eu fui, mas eu fui um dia só. E, gente, que mudança que foi a Bienal de antes da pandemia para depois da pandemia. Porque depois da pandemia eu percebi que os influencers literários ganharam muito mais palco, muito mais visão, muito mais fãs, e isso é muito legal. Agora, quem cria conteúdo pra internet tem espaço para falar sobre isso nas mesas literárias, na própria programação da Bienal. Às vezes é chamado para mediar algum encontro com autores famosos e internacionais, e isso é sensacional. Teve muita gente que cresceu muito na pandemia e soube aproveitar isso. E naquele ano eu só consegui um dia na Bienal, o segundo dia de evento, e foi assim um pouco catastrófico, porque tava bem desorganizado, mas eu soube que melhorou nos próximos dias, né? Então o pessoal conseguiu curtir bastante. E em 2023, que é o ano que nós chegamos, eu apresentei pra vocês a Sociedade dos Alquimistas, que foi uma reformulação do nosso clube de leitura, e, gente, tá muito divertido. Nós temos debates mensais, nós temos uma batalha pra escolher os livros, são livros sempre de fantasia ou ficção científica, que é o nosso nicho, o nicho que a gente gosta mais. Eu demorei muito pra definir qual era o meu nicho preferido. Nesses 10 anos de leitura virtual, eu nunca tinha definido muito bem, mas de uns anos pra cá eu percebi que eu sou muito da fantasia, eu gosto muito de ficção científica e suspense, mas assim, a fantasia é o meu lugar seguro, o lugar que eu amo de paixão, então eu acabo lendo mais isso durante o ano, né, é natural, e eu gosto demais
Esse ano eu não pude ir pra Bienal, porque eu acabei escolhendo outras prioridades pro período. Foi muito doloroso assistir todo mundo lá, conhecendo as pessoas, vendo tudo que tava acontecendo. O evento do Rio de Janeiro é sempre muito maravilhoso, então dá muita dor no coração perder. Mas o que acabou acontecendo, né? Esse ano o canal ele teve uma queda muito grande de visualização, então isso acaba impactando um pouco, a gente se sente desmotivado. Por isso eu diminuí a quantidade de vídeos, e aí eu diminuí a quantidade de vídeos, as visualizações caem por causa disso, e aí eu diminuo as quantidades de vídeo e as visualizações continuam caindo, e aí acaba sendo um ciclo, né? E pensando nesses 10 anos, eu encerro e eu continuo. Mais ou menos isso que passou muito pela minha cabeça. E eu não quero parar. Eu amo o canal, eu amo falar de livro, eu quero muito participar das próximas bienais, eu quero ser também a pessoa que tira foto com todo mundo, que de repente participa de uma mesa oficial, né, que mediu o encontro legal. E já aconteceu tanta coisa bacana comigo nesses 10 anos por causa do canal, por causa do Leitura Virtual, né, da marca Leitura Virtual, então eu não quero abandonar isso, eu quero continuar. O meu plano então é dar um gás a partir de agora, a partir desses 11 de setembro, tentar reconquistar os fãs que foram embora, que pararam de assistir, que pararam de receber os vídeos, conquistar pessoas novas, que eu sei que muita gente gosta de ler, a gente acha que é pouco, mas não. Tem muita gente se dando bem como criador de conteúdo literário, sabe? Conquistando muitas coisas legais, e é muito gostoso de ver, porque é um pessoal que há 10 anos atrás também estava começando. Às vezes começou até antes. E aí tá aí conseguindo até trabalhar só com isso, né? Conseguiu fazer uma transição de carreira mesmo, sabe? É muito legal. Eu gosto muito de ser professora, eu não tenho interesse em ser só criadora de conteúdo literário, porque eu gosto desses dois mundos, sabe? Eu gosto até de mesclar eles, se vocês perceberam. Então, pra esse ano, eu prometo pra vocês mais conteúdo, prometo pra vocês estar mais presente, e quem sabe eu reconquisto e trago vocês de volta. Mas aí, gente, onde vocês estavam durante esses 10 anos? Vocês me acompanham desde o começo? Vocês estavam na época que eu escrevia só pro blog? Vocês eram de ler blog? Quando que vocês chegaram aqui? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, porque vai ter, viu? Tchau, tchau!